Na última aula, nós aprendemos um pouco mais sobre a lei da conservação das massas, postulada por Lavoisier, que dizia o seguinte, que em um sistema fechado, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos formados. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre mais uma lei das reações químicas, a lei das proporções constantes. Então, vem comigo! Lei das proporções constantes. Primeiro, nós precisamos tentar entender esse título. Uma lei, você já sabe que é uma verdade científica, que resume ou explica um fenômeno universal. Mas e qual é o significado de proporção? Qual o significado de constante? A palavra proporção está diretamente relacionada com a quantidade. Dá uma olhadinha nesse exemplo do bolo. Imagine que para fazer um bolo, nós precisamos de 3 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar e 1 colher de fermento. Como resultado, nós vamos ter um bolo. Agora, suponha que você queira fazer 2 bolos, mas ao mesmo tempo, na mesma receita. O que você faria? Nós vamos dobrar também a quantidade de ingredientes. Então, em vez de usar 3 ovos, nós vamos usar 6. Ao invés de usarmos 3 xícaras de açúcar, nós usaremos 6 xícaras de açúcar. Ao invés de usar 3 de farinha de trigo, vamos usar 6. E ao invés de usar 1 colher de fermento, vamos usar 2 colheres de fermento. E como resultado, nós vamos ter o mesmo bolo, só que dobrado. Mas vai ser o mesmo bolo com o mesmo sabor. E esse é o significado de proporção. Ele está diretamente relacionado com grandeza, com quantidade. E o significado de constante? Constante quer dizer fixo, invariável. Bom, acho que agora fica mais fácil de você entender o título, Lei das Proporções Constantes. Essa lei foi elaborada por Joseph Proust. Tá aqui a fotinho dele no slide. E ela tem o seguinte postulado: as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. E para você entender melhor essa lei, eu vou te dar um exemplo. Presta atenção nessa tabela aqui. Aqui estão sendo representados os dados de um experimento de uma reação química entre o hidrogênio e o oxigênio. Perceba que nós temos os valores das massas desse experimento. Analise só, verifique que no experimento número 1, nós tínhamos 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, são os nossos reagentes. Somando 32 com 4, nós vamos ter 36. Então, o total de reagentes aqui no experimento número 1 é 36. E perceba que o nosso produto, da reação que temos entre o hidrogênio e o oxigênio, é a água. E no produto nós temos 36 gramas também. Então, aqui nós já verificamos a lei que nós estudamos na última aula, tá lembrado? A lei da conservação das massas. Isso porque o resultado do produto, o resultado final, é o mesmo, né? Que o resultado aqui dos reagentes. Mas, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a lei das proporções constantes. E perceba que aqui nessa tabela, nós conseguimos verificar que no experimento 1 e no experimento 2, nós temos o dobro, né, no experimento 2, da quantidade de reagentes e também, consequentemente, o dobro da quantidade de produto. Olha só, no experimento 1, nós temos 4 gramas de hidrogênio. Já no experimento 2, temos 8 gramas de hidrogênio, ou seja, o dobro. No experimento 1, temos 32 gramas de oxigênio. No experimento 2, temos 64 gramas. E como produto, no experimento 1, temos 36 gramas de água e no experimento 2 temos o dobro, que é 72 gramas de água. Percebeu que o valor dobrou, mas de forma proporcional? É como no exemplo do bolo que eu te dei no início dessa aula. Para fazer 2 bolos, nós precisamos dobrar a quantidade de ingredientes, mas o nosso produto final vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo bolo com o mesmo sabor. Agora, se a gente colocar um pouco menos de algum ingrediente, o bolo já não vai ser o mesmo no final. Então, é o mesmo com a lei das proporções constantes. A massa dos reagentes e dos produtos participantes da reação, ela se mantém em uma proporção constante. Dá uma olhadinha só agora no terceiro experimento que tem aqui nessa tabela. Verifique que nós temos 12 gramas de hidrogênio. E aí eu quero que você tente descobrir quantas gramas nós vamos ter aqui de oxigênio e de água, né, para manter a mesma proporção.
Pausa o vídeo, tenta resolver aí e depois vem assistir. Para você conseguir resolver esse desafio, você tem que observar o experimento 1 e 2. Analisando o experimento 1, nós verificamos que temos 4 gramas de hidrogênio. No experimento 2, temos 8 gramas de hidrogênio. E no experimento 3, temos 12 gramas. Se nós pegarmos 12 gramas aqui do experimento 3, 12 e dividirmos por 4, nós vamos perceber que a massa aumentou proporcionalmente em 3 vezes. Ou seja, é possível notar que a massa do hidrogênio ela triplicou, não é? O triplo de 4 gramas é 12 gramas. Então, se a massa do hidrogênio triplicou, o restante da massa dos outros, né, do reagente oxigênio e do produto, que é a água, também deverá triplicar, porque a lei das proporções constantes nos mostra que a proporção das massas, ela se mantém constante. Então, para você conseguir descobrir agora quanto que nós temos de oxigênio e quanto que nós temos de água, nós precisamos triplicar esse valor que nós temos ali. Basta nós multiplicarmos por 3, multiplicarmos o valor lá do primeiro experimento. Vamos pegar 32 gramas e fazer vezes 3. Nós vamos obter 96. Então, o nosso reagente no experimento número 3 é 96 gramas de oxigênio. Para sabermos quanto nós vamos ter de produto, ou seja, quanto nós vamos ter de água, nós vamos multiplicar 36 gramas aqui do experimento 1 por 3 também. 36 vezes 3 vai dar 108 gramas. Então, o nosso produto final é 108 gramas de água. Para saber esse resultado do produto, na verdade, nós poderíamos ter descoberto ele de outra forma, usando a lei da conservação das massas. Lembra que na última aula eu te falei que o total de reagentes na lei da conservação das massas é igual ao total do produto? Então, se nós tivéssemos somado 96 com 12, nós também chegaríamos ao resultado de 108. Espero que você tenha conseguido compreender o postulado da lei de Proust, que fala que as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. E a nossa aula vai chegando ao fim. Acesse ao portal do aluno para você ver qual é a tua atividade. Tem alguns desafios lá para você resolver relacionado a essa lei. Qualquer dúvida, chame a professora. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!